Salve, salve, amigos da fotodocumentação! Você está no canal do GEPAF, o grupo de pesquisa Acervos Fotográficos. Salve, salve, amigos da Diplomática e da Tipologia. Estou usando o espaço do GEPAF para uma palestra sobre tipologia e classificação arquivística aos alunos da UNB, já que a gente se encontra com atividades online devido à pandemia. Eu quero debater com vocês alguns conceitos instrumentais básicos, arquivo, coleção, atividades fins, atividades meio, discutir o próprio conceito de documento, dar alguns exemplos de documento, algumas noções básicas do que é diplomática, algumas noções básicas do que é tipologia documental, com alguns exemplos e algumas diretrizes para a realização da tipologia. É importante a gente ter em mente que os arquivos, eles atestam ações já ocorridas, ações já encerradas, aquilo que não se volta mais. Porém, nos dão pistas de como isso ocorreu. E um sistema de arquivo, o arquivamento sistemático, permite que a gente tenha provas do que realmente nos interessa provar. O clássico poema do Bertolt Brecht sobre um trabalhador que questiona porque ele é letrado, ele lê, ele faz perguntas em relação ao mundo, indica quando não há um esforço em registrar para o futuro aspectos do que ocorreu, as coisas passarão sem determinadas informações. Então esse trabalhador, ele se questiona sobre grandes marcos entre aspas, da humanidade propalados pela história universal. E esses marcos são propalados como se não tivessem havido trabalhadores, como se não tivessem havido soldados, como se não tivessem havido outras pessoas trabalhando como agentes da história para que esses feitos, esses marcos pudessem ter ocorrido. Não existe um império, não existe um grande palácio se não existir trabalhadores, se não existir soldados. Nos livros estão os nomes dos reis. Foram os reis que arrastaram os blocos de pedra? E as várias vezes destruída a Babilônia, quem é que tantas vezes a reconstituiu? Em que casas da lima fulgente de ouro moraram os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que ficou pronta a muralha da China? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os levantou? Sobre quem triunfaram os Césares? Tinha a tão cantada Bizâncio apenas palácios para seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, bramavam os afogados pelos seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Ele sozinho? César bateu os gauleses. Não teria consigo ao menos um cozinheiro? Filipe da Espanha chorou quando a armada se afundou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Cada página uma vitória. Quem cozinhou o banquete da vitória? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagou as despesas? Tantos relatos, tantas perguntas. As respostas a essas perguntas estão nos documentos de arquivo. Estão na guarda sistemática dos registros que foram produzidos ao longo dessas ações. Somente guardar os registros não é suficiente, porque essa guarda ou essa operação arquivística ela tem que ser feita com critério. Ela tem que ser feita com critério para que se possa saber exatamente o que cada registro é, saber exatamente ao que cada registro se refere. Vamos começar pelo básico. As diferenças entre arquivo e coleção. A principal diferença entre arquivo e coleção é a questão da organicidade. Essa palavra mais difícil que a arquivologia por vezes usa. A organicidade é apenas a indicação de uma intercorrelação dinâmica que os documentos de arquivo guardam entre si e com seu produtor. O produtor é aquele que produz os arquivos. A ideia de organicidade remete justamente ao corpo humano. O coração depende do pulmão, que por sua vez depende do cérebro,
que por sua vez também vai depender do coração, e tantos outros órgãos que se articulam, se correlacionam. O que diferencia o documento de arquivo do documento de coleção é justamente isso. Eles estão correlacionados para que determinadas funções possam ser executadas. Essas funções, como se trata de um arquivo, são sempre funções relacionadas à prova. Para provar uma coisa, eu necessito de alguns documentos. Um exemplo que eu sempre dou: eu não posso provar a compra de uma televisão se eu não tenho a nota fiscal. Mas somente com a nota fiscal eu não consigo fazer com que essa televisão possa eventualmente ser consertada numa garantia, porque eu preciso ter também o certificado de garantia. Eu preciso ter coisas diferentes. Cada uma funciona organicamente. A coleção é diferente. A coleção, eu organizo esses documentos de acordo com algum interesse que não se relaciona a uma função de prova. Eu posso ter uma coleção de camisetas. Eu posso ter uma coleção, por exemplo, de cartões de embarque de avião. Cada cartão de embarque nessa minha coleção representa somente a informação desse embarque. Num contexto arquivístico, eu tenho o meu cartão de embarque, mas ele está relacionado, por exemplo, a uma prestação de contas de quem me pagou a passagem, ou ele está relacionado a um relatório de viagem para indicar que efetivamente eu tomei aquele voo. E aquele cartão de embarque, ele não é substituível, ele não é intercambiável com nenhum outro cartão de embarque que indica o meu voo da cidade tal para a cidade Y, na data tal, e isso está correlacionado organicamente com um pedido meu de afastamento para poder ir a um evento, não pode ser trocado por outro, mesmo que o meu cartão tenha ficado, por exemplo, amassadinho, mais sujinho, ou que com álcool gel parte da informação ficou borrada, eu não posso trocar, tem que ser aquele. É diferente de uma coleção. A pessoa tem uma coleção de figurinhas e de repente ela tem a figurinha super difícil da ponte que passa sobre aquele rio, muito importante. Mas a figurinha dele está amassadinha, que nem o cartão de embarque, está amassadinha, está borradinha por causa do álcool. E ele consegue uma figurinha melhor, com melhor resolução visual, sem estar borrada, sem estar amassada. É óbvio que na coleção dele aquilo pode ser trocado. Inclusive, ele pode vender. Essa é a diferença básica do arquivo de coleção. No caso dos cartões de embarque, nesse exemplo, todos os cartões remetem ao voo e a um avião. A diferença é que se é um arquivo, e isso se relaciona a uma autorização de viagem, a um relatório de viagem, ele não pode ser trocado por nenhum outro. E mais do que isso, a própria questão da organicidade. Ele está organicamente ligado ao meu pedido de autorização para ir no evento, a minha aprovação do material a ser apresentado no evento, o texto que eu submeti ao evento, a autorização da minha chefia para que eu pudesse ir ao evento, a publicação dessa autorização no Diário Oficial, ou seja, uma série de documentos que vão se relacionando. Uma possível publicação que eu faça desse texto, se fosse uma coleção, eu teria coleção de cartão de embarque, coleção de documentos importantes. Há uma série de antiquários que colecionam documentos oficiais. Os atos publicados em diário oficial, não. Mas atos normativos que por vezes eram feitos manuscritos, sim. Essa é a diferença. A organicidade e esse vínculo, essa necessidade de prova. A existência daquele documento no arquivo, ela está condicionada, e essa palavra é importante, à sua capacidade de provar algo. E esse algo necessariamente não está presente na informação daquele documento. O cartão de embarque de um voo de uma cidade X para uma cidade Y não diz que é para um evento, não diz nada disso. É somente a característica orgânica e de prova que indica. Uma outra coisa importante é a gente pensar que, como o documento de arquivo ele está relacionado a uma atividade, a prova de uma atividade, na sua organização a gente costuma fazer uma distinção entre o que é atividade meio e o que é atividade fim. Voltando ao exemplo de uma autorização para ir num evento. O ticket de avião, ele representa uma atividade meio. É a locomoção para que eu pudesse estar no evento. Então ele é um documento relacionado à atividade meio. A atividade fim é proferir a palestra, participar do evento. Se supõe que os documentos
ligados às atividades fim têm precedência em termos de preservação, em termos de interesse probatório, aos documentos ligados à atividade meio. Se supõe. É uma tendência, mas não é uma regra. Isso é muito importante. Com a pandemia, os congressos, os eventos presenciais não existem mais, mas mesmo assim eles continuam ocorrendo de modo virtual. Os documentos relacionados à atividade fim continuam exatamente os mesmos. Por vezes é um certificado de frequência ao evento, de participação. Nesse caso que eu estou exemplificando, é um certificado de apresentação de uma palestra, que vai dar o nome do evento, com um papel com a logo do evento, com o tema do evento, a data, o meu nome, o título da palestra que eu proferi e assim por diante. Esse documento, tanto no evento presencial como no evento digital, não mudou basicamente nada. Agora o que muda? Muda a trama das relações ou o percurso para que essa atividade pudesse ter sido executada. Num evento presencial, existe toda essa questão de pedir uma autorização, no meu caso, servidor público, para me afastar da sede, para participar do evento, para comprovar que fui, como fui, aonde se apresenta, os cartões de embarque, quando se vai de avião e etc. No caso do evento virtual, isso não ocorre. Mas, de qualquer jeito, para fins curriculares, eu preciso mostrar que eu estive no evento, que eu proferi a palestra. E o documento que prova isso é exatamente igual ao documento que provava num evento presencial. Que documento eu guardo, que documento eu não guardo? Vamos voltar à poesia do Brecht. Existe um interesse da sociedade que se faz com que eu guarde alguns documentos, que eu não guarde outros. No meu arquivo pessoal, eu guardo os documentos que eu tenho interesse. E esse interesse não é simplesmente o interesse de ordem pessoal, de gosto. É um interesse que, na maioria das vezes, responde a questões legais. Você pode optar em não guardar comprovantes para imposto de renda, só que você vai ter que arcar com as consequências disso. Eu poderia optar, no caso de um congresso, em não ir ao congresso ou em não apresentar relatório, e arcaria com as consequências disso. Parte do que eu escolho provar, na verdade, é uma imposição, entre aspas, dada pelo ambiente aonde eu vivo, o tipo de sociedade que eu estou ligado. Quando os documentos dizem respeito não a pessoas, mas dizem respeito a organismos, a organizações mais amplas, tem que se ver não só os interesses colocados pela lei, os interesses administrativos, que são essas imposições, mas tem que ver também os interesses da sociedade. No caso da poesia do Brecht, fica óbvio que não houve o interesse da sociedade em preservar a história, as ações das pessoas que são de baixo, dos operários, para que as grandes glórias, entre aspas, esses marcos, pudessem ter sido atingidos. Não houve interesse social com isso, mas houve interesse em preservar os registros desses marcos, entre aspas, históricos. Saudações fotográficas a todos e até a próxima. Um abraço.